Mateus capítulo 2, do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui, amém? Então, aplicando em nossa vida, querido, buscando enxergar qual é a nossa visão, não é isso? Como é que nós estamos vendo o nascimento do Salvador? E eu não me lembro de ter trabalhado nesses anos de uma forma assim tão sistemática esses personagens. Domingo que vem vamos ter um musical, uma apresentação diferente aqui, vendo esses personagens, né? Dedurei um pouco, né? Falei, era segredo. Vendo os personagens, vendo cada personagem. E é muito interessante como cada um reage. E agora vamos trazer isso e aplicar na nossa vida. Ok? Qual é a importância da visão? A nossa visão é o portal, é através de como estamos entendendo, é que Deus vai agir na nossa vida. Estão aí comigo, amém? Então, falando então da nossa visão, essa vai ser a nossa palavra-chave. Qual é a nossa visão então, sobre o nascimento de Jesus? Primeira lição que eu trago para nós, olhando nesse texto: nossa visão não depende da fé, não depende de quem somos, depende da fé que temos. Por quê? Vamos aprender juntos. O texto no versículo 1 fala que nos dias do rei Herodes, estavam ali os magos do Oriente. Então nós temos nesse texto dois personagens, correto? Herodes e os magos. Eu te pergunto, quem era Herodes? Era simplesmente o rei. O todo-poderoso do negócio ali, o cara com a maior autoridade. Um homem de status social e tudo mais. Quem eram os magos? Um grupo de estudiosos, místicos, astrólogos. Quem sabe para alguns nem tão bem vistos. Mas a nossa visão sobre Jesus é independente, gente. Não depende se eu sou o presidente, se eu sou o prefeito da cidade, se eu sou o gari, se eu sou o educador, não importa isso. E muitas vezes parece que a gente está olhando para quem nós somos. Às vezes você fala assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa educada, de caráter, eu não preciso de Deus. E isso pode atrapalhar nós chegarmos à verdadeira fé. Por quê? Porque a gente está tendo uma ideia de eu sou importante, eu sou doutor, né, minha amiga Elza e Danilo, eu sou isso, eu sou aquilo. A nossa visão sobre Jesus não depende de quem somos. Pode pensar o contrário também. Muitas vezes a pessoa se acha assim: eu não mereço, eu sou um coitado. Podemos ser até, não merecemos mesmo, ninguém merece. Podemos até estar numa situação muito precária, mas para Deus não importa. Na nossa visão sobre Ele não importa quem somos, importa da fé que temos. É isso que vai mudar a nossa trajetória, a nossa visão de Deus. Amém? Às vezes você está no trânsito, e aí você é importante, você é um engenheiro bonitão, você é lá o gerente e tal, e aí passou no policial lá, e ele para, e a abordagem é uma só.
E às vezes tem aquelas pessoas que se acham mais importantes, ela fala, mas você sabe com quem você está falando? Eu falo, eu sei, com um cara que acabou de negligenciar a lei aqui, de burlar a lei, e você vai ser multado. E por que isso é importante, gente? Porque a fé não é para quem se acha bom, melhor, perfeito, é para quem reconhece sua pequenez. A fé não é para quem se acha bom, perfeito. A fé é para quem reconhece sua pequenez. E ao reconhecer sua pequenez, encontra sua verdadeira força. Eu sei que há muito ensinamento de que o cristão, ser de Deus, é uma pessoa que não passa problema, é uma pessoa que não tem dificuldade. E muitas vezes a gente enfrenta dificuldades, a gente passa problema, e o que a gente ouve, o que a gente pensa muitas vezes? Deus não está comigo. Eu não sou uma pessoa abençoada. Por quê? Porque eu estou passando uma dificuldade. Mas de onde vem isso? Vem de uma tradição religiosa e vem de um ensino errado, não é bíblico. Porque Jesus ensinou, posso citar apenas um texto, João 16:33. No mundo vocês terão aflições. Isso é o que Jesus disse. Ah, mas foi o apóstolo, o pastor, fulano de tal. Não importa quem disse, gente, está errado. A fé não é para quem se acha bom, não é para quem está perfeito. A fé é para quem reconhece sua pequenez. E ao reconhecer as nossas limitações, a nossa pequenez, é aí que nós vamos encontrar a nossa verdadeira força. Muitas vezes você está vivendo uma vida cristã desanimada, vivendo uma vida cristã sem ânimo, porque não está tendo uma visão correta. Amém, gente? Nem o orgulho e nem a baixa autoestima. A gente precisa saber quem a gente é em Cristo Jesus. Ele está conosco. Um exemplo disso, Mateus 9:12. Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Aí você fala, eu não estou doente. É no sentido de necessidade. Quem precisa de Jesus é quem tem necessidade dele. Quem acha que não precisa, não está entendendo, o evangelho ainda não chegou nele. Ele ainda não está enxergando a jovem, a idosa ali. A mente não foi aberta ainda. O evangelho são para os doentes. O evangelho é para os necessitados. Amém? Você é um necessitado? Você é carente de Deus? Faminto de Deus? Então vamos continuar nessa noite. Então a nossa visão também não somente não depende de quem somos e sim da fé que temos. Em segundo lugar, a nossa visão pode ser de adoração ou de perturbação. Essa palavra é difícil para baiano falar, né? Porque perturbação. Vocês falam perturbação, fica um negócio tão complicado. Então eu não vou nem tentar. Nossa visão pode ser então de adoração ou de perturbação. Se é adoração, se a nossa visão é de fato querer adorar a Deus, haverá esforço para se reunir. Se é adoração, há esforço para reunir. Versículo 1 diz que os magos vindos do Oriente para Jerusalém. Agora pensa bem, gente. Que esses magos aí, esses estudiosos, esses místicos, que quem sabe alguns religiosos, o que esse cara quer aqui? A turma saiu lá do Oriente para vir para Jerusalém. Quando a nossa visão é de adoração, há esforço para se reunir. Antigamente, né, eu não sou desse tempo, mas eu já vi muita história. Tinha menos igreja, a pessoa precisava andar muito a pé, ou a cavalo, Marli né, para poder chegar no local da reunião da igreja. Poder chegar. Hoje em dia, você tem ônibus, você tem carro, está mais perto, tem igreja em toda a rua praticamente, não é verdade? Você arruma carona, você dá carona, eu te passo, eu te pego na porta. E o cidadão, eu não vou hoje. Olha, é verdade, pois é. Eu vi um pouco disso. Eu tive numa região lá no Pará, em Uruará, uma região mais do interior, lá na sei quantos quilômetros dentro da Transamazônica. E, gente, a hora que eles me falaram de onde uma turma saiu para vir num congresso lá, é demais, esse esforço. Se é adoração, há esforço para se reunir. Tudo exige esforço, gente, normal. Outra coisa, se é quem adora, tem motivo para se reunir. Versículo 2, eles dizem, nós vimos a estrela de Jesus, a sua estrela, e viemos adorá-lo. O que é que a gente veio fazer aqui nessa noite? Adorar o Senhor. E eu falo para vocês que a gente precisa muito aprender a adorar a Deus. Não é cantar.
adorar a Deus. Não é orar, falar a nossa lista de palavras, Senhor, bonito, maravilhoso, faz aquela lista de pedidos. É adorar a Deus. Às vezes na nossa adoração podemos não ter uma palavra, mas temos o nosso silêncio, o nosso choro, a nossa rendição. Às vezes numa adoração podemos ter uma alegria. Às vezes na nossa adoração podemos ter um momento de quebrantamento. A gente não entende. E às vezes tem umas pessoas que você está chorando, parece que pensa assim, será que ele deve estar em pecado? Algum problema, está com alguma luta? Gente, Deus age de tantas formas. Tantas formas. A gente acabou de cantar aqui, além das canções maravilhosas, mas falar da paz. No nome de Jesus, a paz. As trevas não vão nos dominar. Você entende isso? Quem aqui não está passando problema, não está passando nenhum problema, não enfrenta nenhum tipo de luta, levanta a tua mão, que eu quero ver esse anjo do Senhor. Agora nós estamos cantando algo poderoso, porque o nome de Jesus tem poder sobre todas as coisas, sim ou não? Agora eu estou crendo nisso, para manifestar diante de Deus, me colocar diante dEle, e mesmo que eu não esteja vendo nesse momento a luz no fim do túnel, mas pela fé, eu declaro a minha vida diante do Senhor, eu entrego a minha vida, eu declaro a minha fé, e eu sei que o Senhor está comigo. Eu não posso aceitar uma condição, uma realidade que não é a presença de Deus comigo. Na última quinta, veio um pensamento, falei, muita gente, há muitas pessoas que acham que Deus é o servo deles, né? Querem mandar em Deus. Agora há pessoas também que estão se esquecendo que são servos de Deus. Nós não vamos de forma alguma tentar e pensar, fazer uma heresia dessa, achar que Deus é nosso servo. Mas a gente também não pode esquecer que nós somos servos de Deus. Nos colocar na brecha, na presença dEle, gratuitamente, em qualquer momento, em qualquer lugar, eu posso me chegar na presença dEle, e Ele está à minha disposição. Ele quer me ouvir como um Pai de amor, de misericórdia, de perdão. O meu refúgio, a minha fortaleza está à minha disposição. Eu estou enxergando isso, ou a minha visão está meio conturbada? Tem à sua disposição, está faltando paz, se joga na presença de Deus, querido. Se joga na presença de Deus. Você tem um Pai maravilhoso. Abra teu coração, rasga teu coração, tua alma. Amém? Um texto que nos mostra essa necessidade do reunir. Hebreus 10, 25, isso aqui tem que ficar decorado, não deixemos de reunir como igreja, e eu gosto da expressão, porque não é ir à igreja, não deixamos de reunir como igreja, como é costume de alguns. Agora veja bem, isso aqui é no livro de Hebreus, já nos primeiros 100 anos da igreja, já tinha gente acomodando. Percebe que não é só nós que entramos no desânimo, já os primeiros discípulos já começaram a dar aquela balançada na fé. Então se esforce, lembra do motivo pelo qual você vem aqui. Amém, gente? Continuando então, pode ser de adoração ou de perturbação. Para quem se acha dono de si, ou dono da sua vida, a presença de um Deus criador é perturbação, perturbador. Versículo 13, 3, quando o rei Herodes ouviu isso, que os magos trouxeram, onde é que vai nascer o rei Herodes ficou perturbado. Por quê? O rei aqui sou eu, como assim vai nascer outro rei aqui? Para uma pessoa que se acha dona da verdade, dona de si, dona da sua história, ela faz o que quer, o que acha da vida, e aí vem dizer, olha, você vai prestar conta para Deus. Ou ela se rende, ou ela vai te xingar, vai te mandar embora. Isso causa perturbação nela. Não existe Deus coisa nenhuma. Eu vivo a vida do jeito que eu quiser. Eu sou dono de mim. Eu sou dono dos meus planos. Eu vou viver minha vida. Nossa visão pode ser de adoração, mas pode ser de perturbação. Porque a presença de Deus, de um Deus que vai nos encontrar, que vai nos chamar filho, por onde você andou. Eu te criei, você se afastou, eu fui lá, morri no teu lugar, te chamei, enviei pregadores, irmãos, tanto tempo eu esperei você, e você não voltou para os meus braços, por quê? Isso pode incomodar. Aí a escolha é nossa, excluir a realidade de um Deus criador, e que nós vamos sim prestar conta diante dEle. Ou nos voltar a Ele e dizer, eis-me aqui, Senhor,
como estou, sou falho, sou pecador, mas o Senhor me amou, o Senhor provou o seu amor para comigo, quando eu ainda era pecador. Romanos 5,8. Você não é dono de sua vida, coisa nenhuma. Deus te deu esses dias, que você não sabe nem quantos dias você tem. Tá bom? Você fez seguro, né? Quem já tem plano funerário, você pode fazer, tem seguro de saúde, pode fazer tudo. Mas você não sabe quantos dias você vai viver. Sabe quem manda na tua vida? O Criador dela. Queira você honrar e viver com Ele ou não, quem manda na vida é o Criador. Nós damos o que temos. O incrédulo não gera fruto, reproduz incredulidade. Não somente Herodes ficou perturbado, mas nós reproduzimos aquilo que nós temos. Com ele toda Jerusalém ficou perturbada, gente. Se a nossa visão está sendo de adoração, as pessoas ao nosso redor, com quem nós convivemos, estão sendo contagiadas com a nossa postura de adoração, ou o que nós passamos para as pessoas é: não liga para lá, não liga para isso, não tem que bater palma, não tem que isso, não tem que se importar com a igreja, não tem que isso, não tem que nada. Nós estamos passando aquilo que nós estamos sendo. Um texto para ilustrar isso que eu gosto muito, eu tenho meditado nesse texto, 1 Pedro 2, 7-8, falando sobre Jesus. Vou ler primeiro. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem, tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vamos, Jesus é o mesmo. Agora, para quem crê, ele é a pedra angular, a pedra principal sobre o fundamento que a pessoa vai construir a vida dela. Agora, para quem não crê, Jesus é o quê? É uma pedra de tropeço no caminho dele. Se ele puder, ele tira aquilo de lá. E é o mesmo Senhor. Como é que qual está sendo a nossa visão? De adoração ou de perturbação? Estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Quem sabe... Muitas vezes a gente tem andado assim com Deus. Todos os sinais que o Senhor tem dado, dizendo: meu filho, minha filha, eu te quero aqui, eu te quero na minha presença. Quero tratar na sua vida, estou contigo. E a gente fica sem entender a situação. Terceira lição nesse texto. Nossa visão também sobre o nascimento de Jesus pode ser somente curiosidade ou verdadeira esperança. Quando é só curiosidade, queremos apenas informações e ajudas de nosso interesse. Versículo 4, o rei Herodes então se aproxima dos magos e chama todo mundo e pergunta onde deveria nascer o Cristo. Agora eu te pergunto, ele tinha intenção verdadeira com ele? Quando é só curiosidade, queremos apenas informações e ajudas do nosso interesse. E eu tenho aprendido essa lição. Muitas vezes a pessoa nos procura, mas ela não quer verdadeiramente ouvir o que a Bíblia fala, a orientação da visão espiritual. Às vezes ela pode querer só desabafar. Então, aprender a ouvir. Vamos ouvir. Muitas vezes ela apenas quer que você faça aquilo que ela quer. Não vou nem citar exemplo, que está filmando, tem uns exemplos complicados. Mas é muito interessante. A pessoa, você vai no médico, aí você chega no médico: então, doutor, eu já estou há muito tempo dessa forma, e eu sei o que é isso, eu já diagnostiquei, e eu quero que o senhor passe esse remédio por tanto e tanto tempo. É mais ou menos assim, fala: mas se você já sabe isso, então vai e faz. E eu aprendi a fazer pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te fale? Você quer saber o que a Bíblia mostra sobre isso? Porque às vezes a pessoa não quer, está só curiosa a respeito das coisas. Então a nossa visão pode ser de curiosidade, ou seja, podemos estar apenas recebendo informações na igreja. Ou será que a nossa visão está sendo uma verdadeira esperança em Jesus? Quando é esperança, eu quero conhecer a palavra e servir a Deus. Olha, ele chamou os estudiosos e perguntaram onde é que deveria nascer o rei. Eles falaram: olha, pois assim escreveu o profeta. Eles foram analisar os escritos, as profecias. Se eu realmente estou tendo uma visão de esperança, ou seja, colocando Jesus como minha esperança, eu quero saber o que a palavra de Deus diz, qual é a orientação, qual é o rumo que Deus quer para a minha vida.
muito mais do que o meu interesse, uma ajuda imediata. Claro que Deus é nosso socorro e fortaleza, Ele está sim disponível, Ele quer te ajudar nas suas lutas, mas querido, você pode receber ajuda, bênção, e muitas vezes vai perder sua salvação. Quantas pessoas já foram ajudadas, oraram, receberam emprego, Deus abriu porta, fez aquilo, fez o outro, e afastou de Deus, afastou da igreja. Por quê? Porque queria só a ajuda do interesse. Ok. Eu quero receber a ajuda de Deus, porque ai de mim se não fosse a misericórdia dEle. No entanto, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. No meio da luta, Ele é Deus. No meio da bonança, Ele é Deus. No meio da alegria, Ele é Deus. No meio que eu estiver enfrentando a minha tristeza, Ele é Deus. No meio onde eu estiver vivendo prosperidade financeira, Ele é Deus, vou honrá-lo como Deus. No momento que eu estiver enfrentando dificuldade financeira, Ele continua sendo Deus. Mas muitas vezes, o que parece, devido a esses ensinos errados que sabe na nossa cabeça, é que a gente se esquece que Ele é Deus pelo que é, e não somente pelo que Ele faz. Ele faz porque Ele é Deus de misericórdia, Deus de amor, socorro presente na hora da angústia. Não diminua o tamanho do teu Deus, querido. Amém, gente? Não diminua. Porque senão você vai passar a servir outro Deus, não o Deus das Escrituras. Quando é esperança, eu quero conhecer a palavra, quero servir, quero me render. O que é que diz a palavra de Deus? Vou andar que eu estou demorando. Quando é só curiosidade, a motivação não é verdadeira e não há confissão pública. Ele chamou e perguntou onde é que deveria nascer o rei Herodes, mas no entanto, ele chamou os magos secretamente, e a intenção dele não era coisa nenhuma ir lá servir a ele. Quem sabe nós não temos nos confessado publicamente, não temos tido coragem de servir, coragem de envolver, porque com medo, porque ainda estamos recebendo informações, e não estamos colocando Jesus como nossa verdadeira esperança. Estão entendendo sim ou não? Muitas vezes podemos estar na igreja e não ser igreja, assistir o culto e não prestar o culto. O que Herodes falou, versículo 8, me fala onde é que ele vai nascer, que eu vá lá também, para que eu vá adorá-lo. E essa era a intenção de Herodes, adorar o rei Jesus? Claro que não. Todos estamos aqui, agora eu te pergunto, todas as pessoas que estão aqui, tomara que sim, estamos verdadeiramente adorando Jesus? Cada um de nós temos que sondar, colocar o nosso coração diante de Deus. Amém, gente? Nossa visão pode ser informações, curiosidade, ou pode ser de verdadeira esperança. Deixa Jesus ser a esperança da tua vida. Amém? Quando é esperança, nenhum obstáculo nos tira da caminhada de fé. Versículo 9, os magos conversaram ali com o rei, ficaram meio parados, mas depois de ouvir o rei, o que é que eles fizeram? Seguiram o seu caminho. Eles tinham um alvo muito claro, um propósito muito claro. E quantas vezes pequenos obstáculos têm nos feito parar na caminhada? Se a nossa visão é de esperança, se Jesus é a nossa esperança, não há obstáculo, gente, que vai nos impedir. O apóstolo Paulo, o Saulo ainda na época que tinha o seu nome, ele era o perseguidor da igreja. Quando ele se converte, a igreja, os discípulos não quiseram receber. Não, ele não se converteu verdadeiramente. Mas aquilo foi obstáculo para ele se afastar? Não. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro real. Quando é esperança, nenhum obstáculo nos tira da caminhada de fé. Eu não posso te falar, querido, seguir Jesus você não vai ter problema. De forma alguma, porque a Bíblia não fala isso. Muito pelo contrário. Para seguir Jesus, você tem que aprender e enfrentar os problemas com os olhos da fé. Quando dou cada passo que preciso dar, Deus ilumina cada lugar que preciso chegar. Vou repetir no versículo 9. Então a estrela foi adiante dele. Você pode falar assim, Léo, mas eu tenho buscado e parece que as coisas não estão andando na minha vida. Sabe o que acontece, gente? Quando você está numa estrada escura, viajando à noite de preferência, numa estrada, não tem os postes, as luzes, o seu carro, o seu farol, uma estrada reta, o seu farol ilumina toda a estrada até o fim da estrada que você vai? Não. Sabe quando é que vai iluminar? De acordo, você vai seguindo em frente.
E muitas vezes a gente fala assim, mas eu estou há tanto tempo e as coisas não estão esclarecendo para mim. Sabe o que eu acho? Porque a gente não está seguindo em frente. Quando eu dou cada passo que eu preciso dar, Deus ilumina cada lugar que eu preciso chegar. Se é preciso pedir perdão, querido, peça. Se afaste daquilo que te prende. Se é preciso recomeçar, recomece. Se é preciso pedir misericórdia ao Senhor, peça. Se é preciso se esforçar, se esforce. Dê o passo que você precisa dar. Amém? E se nós estamos aqui, esse passo nós estamos dando, estamos nos reunindo, queremos ouvir Deus, queremos abrir o coração para o Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai agir na nossa vida um pouco mais nessa noite, amém? Falando ainda da nossa visão, mais uma imagem fácil também, o que você está enxergando lá? Hã? Bonito, né? Aqueles 2 cavalos ali, o cabelo maravilhoso, coisa linda. Enxergou o cabelo não, os cavalos? Tem gente ainda que não enxergou. Abra os olhos, Senhor. Ok? Podemos ir? Todo mundo enxergou ou não? Essa é fácil, essa é... Para terminar então, nossa visão pode ser emoção do momento ou momentânea, ou uma revelação eterna. Quando Deus se revela a nós, há alegria espiritual, versículo 10, quando eles viram o menino, o rei que estava nascendo, o que aconteceu com eles? Cheiro-se de júbilo, de alegria. Estou me lembrando, quando o salmista Davi se arrepende do pecado, onde caiu, no Salmo 51, e na sua oração ele fala, Senhor, restaura em mim a alegria da salvação. Parece que tem uns salvos aí que não estão tendo a alegria da salvação. O que está acontecendo? Não é triunfalismo, dizer que não acontece problema, mas é essa alegria, esse júbilo, que não é da circunstância, e sim daquilo que é fato. Deus é Deus e Ele está conosco. Quando Deus se revela a nós, gera em nós júbilo, alegria interna, espiritual. Mas muitas vezes a gente vive uma religiosidade, não pode isso, não pode aquilo. É como se ir ao culto, eu não gosto de falar ir à igreja, ir ao culto. Não, o que é ir ao culto? Ir ao culto é você ser uma pessoa séria, falar grosso, não pode mexer muito para não atrapalhar Deus agir na tua vida. Pode ser que Deus queira agir dessa forma na tua vida, mas Deus não está limitado, Deus não está numa caixinha. O profeta Elias era o cara que ele gostava do fogo, né? Fez fogo cair do céu. Era o cara assim, ele gostava disso. O negócio dele era coisa forte, né? Fosse hoje, acho que ele seria da Universal. Tudo dele é forte. É terremoto, é fogo cair do céu. E aí ele deu aquela crise, né? Lá no capítulo 17. E ele fugiu. E aí ele está lá na crise e Deus vem falar com ele. E ele não ouve Deus. Por quê? Porque veio um fogo, e ele pensou que era Deus querendo falar com ele, não era. Veio uma tempestade, e ele pensou que era Deus querendo falar com ele, não era. Veio um vento mais forte, não era. Até veio uma brisa suave. Fala, agora não é Deus. Pois Deus, parece que para provocar, falou, vou falar com você de outra forma, rapaz. Você acha que eu estou na tua caixinha? Está entendendo, gente? Muitas vezes no meio do problema que a gente vai, no meio da dificuldade que a gente enfrenta, eu creio piamente que Deus está conosco ali, e ainda mais, Ele quer tratar conosco ali. Ele quer tratar, Ele quer falar conosco. Na caminhada de fé, os momentos que mais experimentei da glória e da graça de Deus, foi exatamente nos momentos mais difíceis. Abra teu coração, busca o Senhor. É isso que Deus quer que a gente faça. Não aceite de forma alguma uma visão errada, religiosa.
dizendo que o cristão, o homem, a mulher de Deus não passa problema. Não aceite isso, isso sim é maligno. Isso que a gente tem que repreender. Deus está contigo. Deus está contigo. Então se alegre na presença dEle. Mesmo nos momentos difíceis, se alegre na presença dEle, se jogue na presença dEle. Por mais que não haja alegria no nosso rosto, que a presença dEle, o Espírito Santo dEle na nossa vida, gere uma alegria interior. Quando Deus se revela a mim ou a nós, eu me rendo por completo. Versículo 11, quando eles viram um menino prostrando-se, o adoraram. Ninguém mandou eles se prostrarem. A gente tem que mandar, né? Vamos sentar, irmão. Fica em pé, irmão. Senta, irmão. Levanta, irmão. Se falar ajoelha, ai, meu joelho não dá para ajoelhar. Eu sei que alguns não podem. Mas está entendendo? Eles viram Jesus. O que eles fizeram, gente? Isso é adoração. Isso é revelação. Eu estou na presença do Criador agora. Entende? Renda-se. Se você precisa entender mais, eu sei que a dificuldade é forte, as lutas são grandes, mas é se jogando na presença dEle. Quem sabe a gente vai chegar no final da caminhada, vamos passar dessa fase, dessa luta, e vamos poder dizer como Jó: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço muito mais. A luta foi difícil, eu não entendia nada, mas agora eu posso olhar para trás e ver quão grande és tu, Senhor. Tu fostes maravilhoso na minha vida. Uma dificuldade, um problema, mas o Senhor esteve do meu lado. Naquele momento eu não percebi, eu achei que o Senhor não estava comigo, mas agora eu posso olhar para trás e te louvar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor estava comigo. Não deixe de adorar a Deus. Se Deus se revelou a você, abra teu coração, procure entender mais, se jogar na presença do Senhor por completo. Quando é revelação, a serviço e contribuição, versículo 11, e eu não sou desses modelos aí, viu? É só o texto que a gente está seguindo. Abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Gente, a adoração, quando Deus se revela a nós, eu não preciso pedir ninguém para servir. A pessoa diz: eu quero servir. Se a gente não precisa pedir ninguém para contribuir, a pessoa diz: eu quero contribuir, eu quero fazer parte disso. Por quê? Porque Deus se revelou a mim, porque eu conheci o verdadeiro Deus. Hoje há verdadeira alegria em minha vida. Poderia citar alguns exemplos, né, de pessoas ontem, né, no batismo, decisões. A alegria em estar na presença de Deus. O desejo de servir, de contribuir, de fazer algo para o Senhor. Falei de manhã que às vezes as pessoas podem pensar que quando a gente está motivando elas, né, na nossa função pastoral de liderança, dizer: querido, se envolva, faz isso. Parece que é uma coisa assim meio que pedindo um favor, né? Ele pede isso porque ele é o pastor, ele é o responsável. Eu acho que é exatamente o contrário. Por exemplo, Atos 13, estava Paulo, Barnabé e Paulo, Saulo, né, servindo ao Senhor, servindo. O que Deus fez? O Espírito Santo foi lá: separa esses dois aqui que eu tenho uma obra para eles. Na verdade é o contrário. Se hoje Deus dá o privilégio e a responsabilidade de estar pastoreando, é porque um dia, e tem que ser dessa forma, estava servindo. Ele fala: você gosta mesmo de servir? Então vem cá, vou te chamar para servir um pouco mais. A gente quer experimentar de Deus, mas quando Deus se revela a nós, há verdadeiramente serviço e contribuição. Quando Deus se revela a nós, nós não somos um frequentador sem responsabilidade, nós assumimos o nosso papel como membro. Versículo 12, veja bem o versículo 12: tendo sido advertidos, não voltaram a Herodes. Espera bem, quem era o rei? Herodes, correto?
E qual foi a ordem do rei para os magos? Vão lá, vejam onde foi e volte aqui para me falar. Foi o rei que falou isso. Ele podia mandar o exército exterminar aqueles magos. E o que eles fizeram? Obedeço antes a Deus do que ao rei. Essa ordem eu não vou seguir. Eles não voltaram ao rei, porque um anjo apareceu, iluminou e falou: não vá para lá. E assim tem que ser na nossa caminhada de fé. Quando Deus se revela a nós, querido, nós não estamos aqui frequentando, assistindo algo, nós fazemos parte de uma família espiritual. Eu vi uma frase que eu achei muito bonita: igreja não é um lugar para se frequentar, é uma família para pertencer. Pertencer. Família é assim, eu pertenço a ela. Às vezes a gente até dá umas briguinhas, mas é família, é sangue do meu sangue. E assim tem que ser a nossa caminhada como família espiritual. Todos nós aqui fazemos parte. Amém? Se você está frequentando, está ouvindo, joia. Mas vai chegar um momento que você precisa se definir: eu quero fazer parte dessa família, eu quero ter o privilégio de estar nessa família e servir a Deus com os meus irmãos. Aí sim a palavra irmão tem sentido, mas um sentido espiritual, não religioso. Esses irmãos, essas pessoas que caminham comigo na batalha, na caminhada espiritual. Amém, gente? Nós não somos frequentadores. Qual é a importância disso? Quero terminar com essa frase: se a minha visão estiver errada, não estiver correta, eu posso estar perdendo a última oportunidade de Deus na minha vida. Nós precisamos deixar Deus iluminar o nosso entendimento. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Hoje pode ser a nossa última oportunidade. Nossa última oportunidade. Eu não desejo mal para ninguém, não pense isso. Mas abra teu coração. Não seja uma pessoa aqui de informações, de curiosidade, de frequentar. Se renda e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu creio em Ti, então eis-me aqui. Eu quero fazer a Tua vontade, Pai. Essa deve ser a nossa oração. Eis-me aqui. Amém, gente?